Os nossos cultos, só para que os nossos visitantes saibam, nós temos a escola dominical de 9 às 10 da manhã, domingo de manhã, de 9 às 10. Eu estou dando um curso de discipulado, ensinando as doutrinas básicas da fé. E muitas pessoas me pediram isso durante algum tempo. Pode deixar isso. E eu estou ensinando algumas coisas básicas que você tem que saber sobre a fé cristã. Tem muitas pessoas que são cristãs, que são crentes em Jesus Cristo, mas nem conhecem no que creem. Isso é uma loucura, porque você tem que saber em que você está crendo, até para dar a razão da sua fé. Amém? Então, todo domingo, 9 às 10, a escola dominical. A gente toma um cafezinho, às vezes tem um pão com manteiga, com mortadela, sei lá o quê, né? E quando é 10h20, mais ou menos, levamos uns 20 minutos assim, o pessoal bate papo, conversa, a gente entra para o culto e o culto começa às 10h30 e vai até o meio-dia. Aí sim o culto de adoração, de louvor, de ministração da palavra, agora não mais na forma de estudo, mas na forma de pregação. E à noite, às 19 horas, domingo e quarta-feira. Parece que é pouco, mas a igreja ela tem movimento a semana toda. Nós temos o Casados para Sempre, que funciona na segunda-feira. Na terça-feira nós temos a escola bíblica. Na quarta-feira tem culto. Na quinta-feira tem a aula também da escola bíblica amanhã. E sexta-feira nós estávamos tendo oração. Essas orações estão paradas agora há um tempo, né? Mas estamos fazendo. As orações de manhã, durante esse período agora que eu estou sem o meu... Alguém me perguntou, pastor, cadê seu carro? Eu falei, está um pouquinho longe. Aí disse assim, está onde? Está na fábrica, né? Está sendo preparado. Mas ficou um pouquinho complicado para eu chegar aqui 7 horas da manhã, mas isso é passageiro. Eu acredito que lá para o mês de julho, né, nós já vamos estar fazendo nossas orações todos os dias aqui, de 7 às 8. Todos os dias, de segunda a sexta, eu estou aqui orando pela manhã. Vem um irmão, 2, 3, 4, não me importa, porque esse compromisso eu assumi com o Senhor, de estar orando pela igreja, orando pelos ministérios, e vários irmãos vêm aqui. Muito bem, gente, oremos. Pai, me ajuda a ministrar esse pensamento que vem da Tua Palavra e que ele seja espírito e vida nos nossos corações. Amém. Eu não sei se você já acordou no meio da noite ou já amanheceu algum dia da sua vida sentindo assim uma forte insatisfação, descontentamento. Não sei se você já viveu dias assim sem alegria. Eu não estou falando que quando você ainda não conhecia Jesus, não. Estou falando depois de você convertido. Se amanhecer, acordar no meio da noite e dizer assim, meu pai, como é que vai ser? Você começar a ver os problemas se multiplicando, ou grandes, ou encarando os problemas com uma racionalidade, e dentro da sua racionalidade você não consegue ver saída para aquilo. Quantos já passaram por essa experiência? Uma angústia toma conta do coração, vem temores, vem uma série de coisas acontecendo. E todos nós, irmãos, temos fases ou dias na nossa vida em que a prostração e o desânimo entram no nosso coração. Não há um santo de Deus, na Bíblia ou fora da Bíblia, que não passe por esses momentos. Se alguém diz que não passou, está começando a pecar, porque todos nós que vivemos nesse planeta temos esses dias maus, esses dias às vezes de escuridão, de indefinição, de angústia. E sabe de uma coisa? Quando isso nos atinge, isso começa a produzir um sentimento de impotência, um sentimento de incapacidade, que às vezes mexe até com a nossa estima. Nossa estima às vezes fica lá embaixo por causa desses acontecimentos.
E muitas vezes há motivos. Teve a perda de alguém, de algum ente querido que a gente perde, fica fragilizado. Tem, às vezes, um sonho frustrado. Eu já falei para você que muitas vezes eu já fui frustrado em algumas coisas que eu pensei e não chegou lá. E problemas que parece que nunca vão se resolver. Se resolve um. Eu não sei se você já teve a capacidade. Antigamente, quando se pescava nos rios, as pessoas iam e pegavam minhoca. Você sabe o que é minhoca, né? Você vai na terra, tira aquela minhoca. E era comum a gente pegar a minhoca, botar dentro de uma lata para fazer a isca para pegar peixe. E às vezes, os nossos problemas são como a minhoca dentro de lata, toda hora querendo sair. A minhoca quer sair, né? Quer sair, aí a gente bota para dentro, daqui a pouco sai outra, a gente bota para dentro. Parece que tem dias que, quando a gente começa a avaliar essas coisas por esse ângulo, essa angústia entra no nosso coração. E essas angústias nada mais é, irmãos, do que dúvidas que começam a ser colocadas dentro de nós. Eu não sei, mas a dúvida, ela é poderosa para destruir tanta coisa que Deus construiu dentro de você. Você nem imagina. Se o diabo conseguir estabelecer, olha só, ser tentado não é pecado. Diga isso, ser tentado não é pecado. O problema é quando ele estabelece o êxito dele, ele começa a levantar essas questões no seu coração, e aí aquilo toma conta e a pessoa entra em desespero, e às vezes começa a tomar decisões ou fica temerosa de tomá-las, e acaba que a pessoa começa a acolher a dúvida. Dúvida, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples, do amor de Deus incondicional. Será que no meio de 7 bilhões de pessoas na face da terra, Deus está preocupado mesmo comigo? Quantos já tiveram essa dúvida assim? Eu já tive muitas vezes. Caramba, será que Deus realmente está preocupado comigo no meio de tantos milhões de pessoas? Será que Deus ouviu a minha oração? Porque a impressão que eu tenho é que Ele sofre de surdez, porque eu orei, pedi, clamei, e necas de pitibiribas. Você sabe o que é isso? Nenhuma resposta. Quantos já tiveram essa frustração? Tem uns santos aqui que nunca tiveram problema nenhum. Eu acho que estão na igreja. Porque eu pergunto uma coisa, não levanta a mão. Pergunto a outra, não levanta a mão. Você acha que não tem problema. Ou você tem e você é um hipócrita que está sentado aí e não tem coragem de dizer. Quantos já tiveram problema assim a respeito? Levanta a mão. Ok, alguns ainda persistiram, são mais santos que a gente. Então faz de conta que a mensagem não é para você. Porque quando eu estou pregando aqui, irmãos, eu não estou falando para paredes. Eu quero respostas, eu quero sentir se você está entendendo o que eu estou falando. E quando eu falo isso, eu quero perceber se você está entendendo, se nós estamos nos comunicando através da palavra de Deus. Porque eu não tenho nenhum interesse que você entre aqui e faça um ritual religioso. Vem aqui, assiste o culto, faz a oração. Só não faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque aqui não é igreja católica. Mas não é isso que eu espero. Eu espero que a palavra entre no teu coração e provoque uma mudança, acrescente, modifique, purifique, retire. A minha esperança é que enquanto eu estou falando aqui, a palavra de Deus esteja penetrando no teu coração e bombardeando e quebrando até algemas que estão algemando a sua fé. Você entende isso? Diga amém. Teria sentido, porque religião evangélica não salva ninguém. O teu cartão de membro não vai valer no céu. O que vai valer no céu é o sangue de Jesus sobre a tua vida. Religião é organização humana, irmãos. Jesus não deixou uma religião, Ele deixou uma mensagem, um princípio de vida no reino de Deus. Só viva por esse princípio que você vai se dar bem. Religião é organização humana. Dá para você entender isso? Diga amém. As pessoas se organizam. Então, quando você vem ao culto, você não pode apenas vir dizer assim, eu cumpri a minha missão, eu fiz o meu papel. Porque se você vir nisso, você vai entrar e sair e vai entrar num processo de morte espiritual. Porque são as palavras de Deus, ditas através da boca de alguém,
e ungida pelo Espírito Santo tem que quebrar e mover a sua vida. Por isso a minha expectativa. Então, dúvida é uma coisa que volta e meia ataca a nossa fé. Dúvida quanto à capacidade de ouvir Deus. Quantos aqui já tiveram? Será que Deus falou mesmo comigo? Eu pensei que era a minha voz. Quantos já tiveram essa experiência também? Essa então é terrível, né? Terrível. Às vezes Deus fala alguma coisa, você faz, aí você fica assim, vai acontecer. Aí não acontece nada. Naquele momento não acontece nada. Lembra que eu preguei sobre domingo? Porque Deus espera de você o quê? Perseverança. Porque é na perseverança que Ele vai trabalhando o seu caráter, vai mudando, vai trazendo um molde com a mentalidade de Cristo. Então, muitas vezes, a gente fica assim, será que Deus falou mesmo comigo? Isso foi, não foi? Foi a vontade de Deus? Às vezes, eu ouvi do Mike Murdock dizendo uma vez, ele sempre conta essa história, de que ele deu uma oferta e depois ele ficou pensando, será que foi Deus que falou mesmo comigo? Ou eu fiquei empolgado com o ambiente, com a música e tal. Mas Deus tinha falado com ele mesmo. É muito comum isso, dúvida quanto à nossa capacidade de ouvir a Deus. Porque a gente sabe que a letra, se você ler a Bíblia só com o cérebro, isso não vai fazer efeito na sua vida. Você tem que ler a Bíblia com o cérebro, com o entendimento, mas com a revelação do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Por isso, cada vez que você lê a Bíblia, você tem que orar. Diga assim, Espírito Santo, fala comigo, me mostra, me dá uma revelação sobre isso. Alimenta o meu espírito. Porque se não tiver o Espírito Santo, letra vai matar. Você vai aprender versículos de cor, você vai falar versículos de cor, mas aquilo não tem efeito nenhum. Então, dúvida quanto a passos de fé que foram dados. Às vezes Deus pede de nós um passo de fé, a gente toma e a gente fica pensando que o mar vai abrir logo a seguir, né? Às vezes abre. Mas às vezes não abre. E aí você diz assim, pô, tomei aquele passo de fé, mas foi Deus? Não foi? Eu devia ter feito? Não devia ter feito? Irmão, não deixe essas dúvidas entrar no seu coração em nome de Jesus. Dúvida quanto às promessas de Deus. Às vezes nós ouvimos uma promessa e essa promessa, entre o dia que ela foi proclamada sobre a nossa vida, profetizada sobre a nossa vida, e até o dia do cumprimento dela, às vezes leva anos. Eu, quando jovem, logo no início que eu me converti, eu recebi uma palavra profética que eu seria um ministro da palavra de Deus. Eu nem sabia o que era ministro. Ministro para mim eu era tão novo na fé que quando o cara falou você vai ser ministro, eu falei assim, da educação, da saúde, da justiça, porque eu nem entendia o que era ministro na casa de Deus. Era tão novo na fé que eu não tinha nem ideia do que era isso. Mas, no entanto, passado anos, o pastor que profetizou para mim, no dia da minha ordenação, estava lá na minha ordenação. Ele disse, olha, tantos anos atrás eu profetizei sobre a vida desse jovem e aqui está se cumprindo a profecia. E realmente, e não dependeu dele a ordenação, dependeu de outros homens que nada tinha a ver com ele. Então, como enfrentar essas horas de trevas no nosso coração? Quando essas dúvidas começam a nos atormentar, nos angustiar, como é que eu enfrento essas horas? Eu vou dizer para você, você tem que mergulhar novamente na fé. Porque se você começar a entrar na racionalização de como vai ser, como Deus vai fazer, e você começar a buscar, segundo a sua racionalização, resposta, você vai começar a perder a fé. Então, você tem que mergulhar na fé, porque para sair dessa tempestade de dúvidas que são lançadas no nosso coração, às vezes dormindo à noite, às vezes quando nós acordamos, às vezes durante uma semana, para você sair dessa tempestade mental de dúvidas na sua vida, você tem que mergulhar novamente na fé. E alguns passos para mergulhar na fé têm que ser tomados. Primeiro, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir palavras. Eu tenho que ir num site de pregação e ouvir várias pregações. Eu tenho que botar hinos que falam de fé. Eu tenho que ouvir pregações que eu tenho gravada. Eu tenho que começar a encher o meu coração da palavra, pegar a Bíblia, começar a ler e a orar. Lembra a razão por que eu tenho batido tanto aqui na tecla, que todos nós temos que ter o quê? Temos que ter o quê? Momento devocional todos os dias. Um crente que queira sobreviver na fé, nos dias de hoje, em qualquer tempo, ele tem que ter um momento diário. Bom é você começar o dia na presença de Deus, começar o dia cultivando fé no seu coração pela leitura. Lembra do plano de leitura bíblica? Ah, o pastor esqueceu, domingo eu vou cobrar, domingo eu vou chegar aqui azeitado, vou dizer assim, ó, quero o teu... Então vai lendo, porque eu vou cobrar domingo. Se a igreja esvaziar, eu já sei por que esvaziou. Porque tem crente que foge da leitura bíblica como o diabo. Eu não entendo isso. Eu já contei a história do irmão que eu pastoreei a igreja na Pavuna, e eu estabeleci a leitura da Bíblia. Irmãos, nós vamos ler a Bíblia esse ano, em um ano, a Bíblia toda em um ano. Aqui eu estou fazendo só o Novo Testamento, né? E aí comecei a cobrar o plano de leitura bíblica, e o homem disse, esse homem está encapetado, não é possível, ele fica cobrando no culto a leitura bíblica. O diabo cobrando leitura bíblica. O cara inverteu tudo, porque ele não queria ler de jeito nenhum, e ele se achava oprimido porque o pastor pedia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Você vê a que ponto chega a carnalidade de uma pessoa. Eu estou pedindo o bem dela, para ela ler a Bíblia, para ela ter um momento, e ela estava achando isso como algo atormentador. Então, para você não ficar atormentado domingo, leia a Bíblia. Amém? Plano de leitura bíblica. Mas faça isso dessa maneira que eu falei aqui. Tenha o seu momento devocional. Leia com calma. Pegue uma caneta de grifar, de realçar texto, uma frase, uma palavra. Espírito Santo, naquele momento que você está lendo ali, orando e meditando, Deus vai falar contigo. E essas trevas de dúvidas, de temores, essa tempestade que vem na sua mente, na hora que ela chegar, ela não vai encontrar acolhimento, porque você vai estar cheio da presença de Deus, aquilo vai bater e vai embora. Diga glória a Deus. Então, a Bíblia nos ensina que o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé. Muita gente pensa que a fé, irmãos, é só para conquistar coisas que ainda não foram conquistadas. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, o seguinte: a fé, ela é fruto da comunhão com Deus através da palavra. E ela não é só para a conquista, ela também é para a proteção. Porque a Bíblia diz que o escudo, quando você lá lê sobre a armadura de Deus, está onde isso? Onde? Efésios? Pensei que vocês estavam igual o Rolando Lero. Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus. E lá fala sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, e vai falando de toda a armadura, o sapato do Evangelho. E quando chega na fé, a nomenclatura que se dá à fé é o quê? Escudo, diga escudo. Então, a fé, ela não é só para você conquistar coisas. A fé é um escudo de proteção. Contra o que, pastor? Contra os dardos inflamados do inimigo. E quais são os dardos inflamados do inimigo? Dúvida. Ele quer arrancar toda a fé do seu coração, porque a fé vence o mundo, e ele não quer que você vença o mundo. Se ele arrancar a fé do seu coração, você vai ser como as pessoas do mundo. Vai viver com medo, com angústia, com tristeza, com dúvida, e nada vai caminhar, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a comunhão do Espírito Santo nos revela a palavra falada. Eu queria deixar um versículo para você. Eu falei alguns versículos aqui, mas eu queria que você lesse comigo um texto aqui de Romanos capítulo 15, versículo 13.
Você pode ler comigo? Romanos 13, 15. Que ele é bem sintético sobre isso que eu estou falando. Sintetiza tudo que eu estou falando aqui. Romanos 15 e 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Eu disse que a fé não é só para conquistar, a fé é para proteger do ataque de dúvidas, de medos, de temores, que deixa você instável, que deixa você angustiado. Olha só o que diz aqui Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de quê? De todo gozo, de toda alegria e paz. De que maneira? Então, o nosso crer, ele produz gozo e paz. Quer dizer, quando você está vivendo na fé, você tem paz e você tem gozo. Então, ouça. A fé, acima de tudo, preste bem atenção no que eu vou falar, é para evitar que as tempestades que chegam no seu interior, essas tempestades de dúvida, não dominem o seu coração. Você não tem como evitar a tempestade, porque a tempestade vem, independente de você querer ou não. A Bíblia já falou que nós estamos no mundo, e no mundo tereis o quê? Então, não tem como você evitar a tempestade. Os ataques do inimigo vêm. Mas tem uma maneira de você não ser destruído por eles. E a maneira é, se eu começar a perceber, irmãos, que esses temores estão chegando no meu coração, se essas dúvidas estão chegando nesse coração, eu tenho que parar tudo e buscar a Deus com mais intensidade, até que essas trevas sejam dissipadas do meu coração. Porque uma das coisas que a fé produz é paz e alegria. Quando você está vivendo na fé, meu justo viverá pela fé. Quando você está vivendo na fé, você tem paz e alegria. Quando eu vejo, olha só o que eu vou falar e eu vou terminar já já. Quando eu vejo a minha paz, quando eu vejo a minha alegria indo embora, é hora de fazer a verificação da minha fé. Porque o que protege, o que conserva a minha paz e a minha alegria é a fé. Então, Paulo, numa das cartas deles emblemáticas, 2 Timóteo, ele faz uma despedida. Paulo estava se despedindo do ministério dele, estava vivendo um tempo do fim da vida dele. E lá em 2 Timóteo, ele fala uma coisa que a gente sempre joga para o futuro. 2 Timóteo 4,7, Paulo fala um negócio assim muito interessante. Ele fala assim, presta atenção: combati o bom combate, completei a carreira. E ele usa essa expressão. O que ele fez? Guardei a fé. Você tem que guardar a fé sobre aquilo que você orou, sobre aquilo que você pediu, sobre aquilo que você está crendo. Porque o que é guardar a fé? Guardar a fé é proteger a fé. Eu protejo a fé me alimentando da presença de Deus, pela palavra e pela comunhão do Espírito Santo. Eu não conheço um crente em Jesus Cristo Obrigado. Estou brincando com o nosso querido Isaías. Amém? Ele é que é o responsável por esse som bom. Olha bem, irmãos, o que eu vou falar para você. Quando você perceber que está perdendo a paz, que está perdendo a alegria,
que os medos estão entrando no seu coração, que você está acordando sobressaltado à noite, que você está amanhecendo de manhã atribulado, é hora de você fazer uma coisa. Eu preciso aumentar a fé no meu coração, porque a Bíblia diz que é a nossa fé que vence o mundo. Então, eu estou falando isto porque você está pensando que o seu problema vai se resolver por outro caminho. E eu estou para dizer para você aqui que o teu problema vai se resolver pela fé. O meu justo viverá pela fé. O mundo tem os seus métodos de solução e buscam sem consultar a Deus. Nós, antes de fazermos qualquer coisa, de tomarmos qualquer decisão, nós consultamos ao Espírito Santo. Ele nos guiará, Jesus nos guiará através do Espírito Santo aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Então eu quero pedir a você nesta noite, que se você está com seu coração apertado sobre alguma coisa, assim, pastor, eu estou coração pequenininho, eu vou dizer para você, pode deixar, eu termino aqui mesmo. Vou dizer uma coisa para você muito importante. É hora de você buscar a presença de Deus. É hora de você parar, meditar na palavra. Segue o plano de leitura bíblica, nós estamos lendo o Novo Testamento, vai te ajudar. É hora de você ouvir uma outra mensagem, de talvez ouvir alguma mensagem que já tenha ouvido antes. Eu tenho a mania de ouvir mensagens que já ouvi, que num momento para mim não serviu, mas que agora está servindo. E eu começo a me alimentar da palavra, e a palavra, junto com o Espírito Santo, começa a produzir dentro de mim fé, e eu começo a ter fé para ficar em paz e fé para vencer. Guarde a fé, a sua fé, nos dias difíceis. Não perca a sua fé nos dias difíceis, porque Deus tem uma grande vitória para você. Eu quero orar, vamos ficar de pé. Pastor, como é que o senhor pregou essa mensagem? Porque eu passei essa semana por isso. Os problemas, eu comecei a querer racionalizar demais. Aí o Espírito Santo disse assim, ô camaradinho, é assim? Comecei a ler a Bíblia, a orar, ficar quieto na presença de Deus. Aí de repente, toda aquela tempestade, aqueles sustos, aqueles temores, o diabo amplificando coisas, eu disse, não, eu pertenço a Jesus, eu tenho uma aliança com Ele, Ele disse que cuidaria de mim, e Ele vai cuidar. Levanta a sua mão e diga assim, Senhor Jesus, perdoa os momentos em que eu deveria responder com fé a certas situações, mas eu respondi com dúvida, com medo, com angústia, com tremores. Diga, Senhor, isso só prova que eu sou humano e que eu preciso cada dia da Tua graça renovada, da Tua misericórdia sobre a minha vida. Isso só prova, Jesus, que sem Ti eu não sou ninguém. Sem Ti, Senhor, eu não vou a lugar nenhum. Sem Ti, a minha vida se torna um vazio de angústia e de problemas. Diga assim, em nome de Jesus, eu rejeito agora as dúvidas, as trevas, os temores que tentam entrar no meu coração. E eu declaro agora que eu confio no meu Deus, no meu Senhor, que eu confio em Jesus e que Ele é a resposta para todas as coisas. Diga assim, Espírito Santo, vem, transborda em mim o Teu pensamento, a Tua presença, a Tua alegria, me dá discernimento e revelação sobre a Tua palavra, e eu saio daqui esta noite, Senhor, vencendo aquilo que Tu já venceste.
Obrigado, Pai, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz. Não saia daqui sem dar um abraço no irmão, no visitante que esteve nos visitando hoje. Amém.